Graças a Deus. Queridos, está um ambiente tão maravilhoso, Espírito Santo fluindo. Como é bom estarmos na casa de Deus, na presença dEle, desfrutando de comunhão, celebrando a ceia. Quero convidar você para lermos um texto sagrado, lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 11 e 23, texto que costumeiramente nós usamos na celebração de ceia. Tem outros textos que falam sobre a instituição da ceia, mas este é o texto que geralmente nós usamos, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Até aqui, queridos, podeis assentar. Desde o início do culto, o Senhor vem falando a respeito deste ato sublime da cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo na cruz. Os dois hinos da harpa que foram cantados, o louvor ministrado pelo pastor Éder, palavra do pastor Tober, nas orações, e é isso que nós nos reunimos aqui para relembrarmos, participarmos da ceia, mas não nos esquecermos de onde surgiu isso, aonde que isso foi instituído. Afinal, também fomos chamados do povo da cruz. Na cruz está a nossa vitória, cruz que pode ser um símbolo de morte, de julgamento romano, mas para nós cristãos é um símbolo de vitória, de conquista, que o Senhor galgou por nós, não pelo nosso mérito, não porque nós somos dignos ou conseguimos alguma coisa, mas porque Ele conquistou por nós. E aí, quando nós celebramos a ceia, que aqui temos costume de fazer mensalmente, quando celebramos a ceia, precisamos ter alguns pontos destacados na nossa mente, que nós não podemos esquecer. Sempre que vamos celebrar a ceia, no culto, na nossa vida, precisamos que esses pontos sejam destacados na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração, que eles saltem à nossa vista e sejam vivos na nossa vivência cristã. Não podemos deixar de lado. Então, pelo menos 5 pontos vamos citar aqui, claro que existem outros, mas pelo menos estes 5 que estão diretamente ligados, no momento da ceia, ligados ao sacrifício de Cristo, à cruz do Calvário, ao sangue derramado, além dos elementos instituídos por Jesus, essa perspectiva que nós não podemos esquecer jamais. Não podemos tratar este culto como uma reunião normal de comunidade, algo religioso, mas é algo especial. É um encontro marcado conosco pelo Senhor para nos reunirmos e celebrarmos a Ele. E o primeiro ponto que precisamos destacar e ter na nossa mente, no nosso coração, é o que o próprio Jesus Cristo pediu. No final do versículo 24, Jesus disse assim: Fazei isto em memória de mim. Depois se repete. Mas primeiro ponto é esse aspecto do memorial. O que nós realizamos aqui neste ato sagrado da ceia do Senhor, ou a Santa Comunhão, ou Eucaristia, chamam alguns, é um momento sagrado de memorial
lembrança, pensar na cruz do Calvário. Eu não sei se durante este dia você conseguiu parar um minutinho para pensar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quando pensa nisso, já vem a alegria, o regozijo de lembrar que lá na cruz nossos pecados foram purificados, nossa vitória foi alcançada. A ceia então é um memorial, é um marco para nós não esquecermos. Se talvez no dia a dia da nossa vivência cristã vamos nos tornando religiosos e acostumados com o encontro, com o aspecto social, nesta hora nós precisamos relembrar deste memorial, do motivo pelo qual nós estamos aqui e o motivo pelo qual nós continuaremos até o arrebatamento, porque Ele conquistou a vitória na cruz do Calvário. Em memória de mim, façam isso para não esquecer esse aspecto cerimonial do pão, do suco da uva, que trazem essa dramatização do corpo e o sangue de Cristo, é para que fique vivo na nossa mente. O Senhor instituiu os elementos para que nós tivéssemos essa facilidade de gravar e não esquecermos mais. Não podemos viver como se a cruz não existisse, não podemos viver como se isso fosse algo banal, substituído por qualquer outra coisa mais importante desta terra. Não, é o ápice da vivência cristã, é que nós alcançamos vitória na cruz do Calvário. Na sociedade que vivemos, o ambiente moderno, a nossa correria do dia a dia, um certo estudioso chamou de sociedade líquida, modernidade líquida, em que as coisas fluem e não se há esse tempo para a experiência da lembrança e da valorização daquilo que é sagrado, das coisas que são imutáveis. Na ceia nós resgatamos esse aspecto memorial, pensar, relembrar, valorizar, não deixar passar. E somente nós, os cristãos, podemos proceder a este memorial, porque é algo nosso. Ora, se você for pensar no dia da independência de determinado país, por exemplo, no 4 de julho, nós brasileiros não celebramos, não é nosso memorial, é de outra nação. Mas a ceia é nosso, é a nossa vitória, é algo que deve tocar o nosso coração, e invariavelmente ao participar do pão e do suco, as lágrimas vêm aos nossos olhos, porque nós estamos lembrando que o nosso destino era o juízo, era da nação eterna, mas na cruz nós fomos salvos, porque o sangue verteu, porque o corpo de Cristo sofreu as angústias, a perseguição, as surras. Este é o memorial, é pensar nessa experiência do divino, nessa comunhão com Cristo, e jamais esquecer deste aspecto, jamais tratar como algo comum, normal, passageiro. Não. Jeremias, quando ele está escrevendo Lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Trazer à memória. Se por alguma circunstância desta terra, você neste dia passou lutas, se entristeceu por algum motivo, teve dificuldades, está preocupado com alguma questão, ao chegar aqui, traga à memória que na cruz a tua vitória foi alcançada, que em Cristo somos mais do que vencedores, e ao participar deste momento sagrado, que a alegria e o regozijo tomem conta do seu ser, e a mente continue sendo trabalhada pelo Espírito Santo, porque nós estamos memorizando, relembrando, participando deste ato sublime. Eu lia nessa semana, com toda essa questão geopolítica mundial, eu li um artigo sobre o aspecto da cultura judaica, como eles vivem esse aspecto da memória, de relembrar as situações vivenciadas. E isso foi instituído pelo próprio Deus. Cada momento que eles andavam, seja na trajetória fora do Egito, rumo à terra prometida, o Senhor dizia: faça um memorial.
ensinem as crianças, levantem as pedras para que seja memorial por gerações. Então isso nós crentes cristãos também precisamos ter, é um memorial sagrado da nossa vitória, e isso nos traz a esperança do arrebatamento, quando tudo no mundo parece desilusão e problema, e vemos catástrofes, e agora com a rapidez das informações vemos notícias do mundo inteiro, imagens que nem até deveríamos ver, mas quando tudo isso parece um caos, lembramos que na cruz do Calvário a luz brilhou para nós. Esse é o nosso memorial, essa é a nossa valorização. O ato da ceia, um memorial sagrado que deve ser valorizado pelo cristão, deve ser pensado neste sacrifício, lembrar da cruz, lembrar que nós não somos dignos, mas através do sangue, agora nós temos comunhão com Cristo. Então é um símbolo sagrado. Sempre que nós tivermos esta celebração, você faz o esforço para estar ali, não somente de corpo presente, mas completamente entregue ao Senhor, de corpo, alma e espírito, vivendo e tendo comunhão com o Espírito Santo e fazendo o seu culto devocional, a sua conversa com Deus e vivendo esta realidade da salvação. Este é o memorial que Jesus Cristo instituiu: fazer isto em memória de mim. Já pensou se nós ficamos tão acostumados a fazer isso que nem lembramos mais do motivo? É como alguém que vai limpar um jazigo, mas não se lembra mais da pessoa que faleceu. Ele não está mais valorizando, ele esqueceu-se da fisionomia, das experiências que teve, do sorriso daquela pessoa. Não, eu e você cristãos temos Cristo vivo em nossa mente e temos experiências diárias com Ele. E aqui no memorial nós lembramos do que Ele fez por nós e as tantas bênçãos que ainda o Senhor tem derramado como graça, né? Com um favor imerecido. Então, quando nós nos reunimos, nós nos fazemos, primeiro ponto, como um memorial sagrado, um ato de lembrança, de lembrar do sacrifício na cruz do Calvário. O alto sacrifício de Cristo, já comentamos aqui que a culpa não foi de todos aqueles que estavam ao redor, embora eles foram instrumentos, eles se deixaram levar por desejos, por ódio, por vingança, mas foi o próprio Cristo que doou-se, foi o alto sacrifício de Cristo por nós. Então o memorial é lembrar disso. Segundo ponto que precisamos ter em mente, é que nós somos participantes. Então nós não simplesmente lembramos como um ato que passou, como alguém que visita determinado país e vê o local onde tem os nomes de determinada catástrofe, onde estava determinado templo, enfim, são memórias que a gente vê e até acha bonito, tira fotos, mas não é participante. Há um distanciamento daquilo. Aqui não, na ceia não. Na ceia não é algo que aconteceu lá distante, há tantos mil anos atrás, e nós não somos participantes. Não, na ceia nós somos participantes destes benefícios, nós somos participantes desta bênção. Então é uma festa cristã, é um motivo de nós nos regozijarmos, nós nos tornamos participantes do próprio corpo de Cristo, ao celebrarmos a ceia, ao participarmos em comunhão uns com os outros. Quando Paulo está falando aos irmãos coríntios, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então não é somente um símbolo que se distancia de nós, mas é algo nosso, nós somos participantes, nós vivemos essa experiência. Nós somos participantes também dos benefícios alcançados na cruz. E não poderíamos enumerar a quantidade de benefícios, mas só para citarmos como o Senhor nos deu agora comunhão com Ele. Éramos inimigos, tanto inimigos de Deus por nossa parte, quanto da parte do Senhor pela rejeição ao pecado da sua santidade. Inimigos de Deus. Agora, através do sacrifício da cruz, somos reconciliados,
Somos participantes dessa reconciliação por causa da cruz de Cristo, a comunhão com Deus, a libertação da escravidão do pecado. Ora, quem é escravo do pecado não exerce livre-arbítrio, porque ele está dominado pelas trevas. Mas em Cristo agora temos poder de decidir servi-lo, adorá-lo, prestar culto, fazer a sua vontade, dar ouvidos à instrução do Espírito Santo. Não somos mais escravos do pecado, somos participantes desta bênção, deste benefício. Éramos destinados à danação eterna, o juízo. Era necessário uma maneira para salvar, porque Deus continua sendo justo e precisava cumprir seu juízo. Então a cruz foi o cumprimento em nosso lugar. Somos participantes desta bênção, benefícios que são impagáveis, não conseguimos pagar com dinheiro, não conseguimos pagar com nossas próprias forças, não conseguimos, mas nos alegramos e nos regozijamos, porque somos parte do povo de Deus, somos parte do povo que vai morar no céu, aleluia. Então nós fazemos a ceia, participamos da ceia como um memorial, e entendemos que deste memorial nós não somos somente celebrantes distantes, mas nós somos participantes, nós vivenciamos isso, a Santa Comunhão. Por meio desta comunhão, desta ceia, nós somos participantes do próprio Cristo, corpo de Cristo. Por meio desta comunhão, nós estamos em comunhão com os irmãos. Foi o que Paulo disse ali no capítulo 10, escrevendo aos nossos irmãos de Coríntios. Terceiro ponto, quando nós participamos da ceia, quando nós celebramos, nós estamos proclamando este sacrifício. Alguém disse que o arrebatamento é loucura, há 2 dias atrás numa rede de televisão. Esses crentes acham que vão ser arrebatados, isso é loucura. Mas ele nem sabe que a maior loucura é o vencedor morrer de braços abertos para que nós pudéssemos ser livres. Só que ele ressuscitou, aleluia. Então toda vez que nós celebramos em comunhão, nós estamos proclamando e anunciando que a sabedoria do mundo não se compara à sabedoria divina, e a sabedoria divina parece loucura para aqueles que estão ao redor. O versículo 26 que nós lemos aqui do capítulo 11, diz assim, 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então cada vez que nós estamos relembrando, participando, nós estamos anunciando: Jesus morreu e vai voltar, Jesus foi assunto aos céus e vai voltar, morreu e ressuscitou. Toda vez que participamos, estamos proclamando, estamos anunciando. E olha quanta fúria que as potestades têm contra a vida de cada um de nós. Talvez você tenha sentido na pele que aquele dia de estar na presença do Senhor acontece em 1001 dificuldades. Acontecem coisas que nunca tinham acontecido, o carro nunca deu problema, o cachorro nunca deu problema, vizinhos, enfim, quantas circunstâncias, mas nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, para proclamar o seu sacrifício de tantos séculos atrás, de tantos outros personagens históricos, já ficou no esquecimento. Se fôssemos fazer aqui um teste de história geral, muitos nomes famosos nós não sabemos como nasceram, como morreram, o que aconteceu com eles. Mas Jesus nós sabemos, e continuamos anunciando, e qualquer que tiver dúvida sobre isso, nós vamos falar do amor de Deus para eles, porque nós estamos proclamando: todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós pensamos na morte na cruz, mas também vemos a sua vinda. Nós anunciamos que Ele está para voltar, Ele está para vir, e pode ser hoje, e pode ser daqui a alguns minutos, mas Ele vai voltar. Esta lembrança é anunciada, é proclamada. Então não é somente uma festa de um Cristo crucificado que morreu, mas é uma festa ansiando pelo banquete celestial das bodas. Num dos textos, não lembro agora se é Marcos ou Mateus, creio que na instituição de quase todos eles, Jesus diz: não beberei mais do suco desta uva, até que beba o vinho novo
convosco, junto de meu Pai. Então, cada vez que nós proclamamos e participamos da ceia, estamos falando que Ele vai voltar e nós subiremos com Ele e participaremos de um grande banquete. Estamos anunciando isso cada vez que ceamos, cada vez que participamos do ato sagrado. O período entre a ressurreição e a assunção ao céu e a volta de Cristo para levar a sua igreja. Glória a Deus. Além de proclamarmos o seu sacrifício, então, nós, em quarto lugar, atribuímos toda a nossa vitória, a unidade da igreja ao seu sacrifício. Ora, nós não somos capazes de andar em unidade por nós mesmos. Estamos desgarrados, mas agora temos comunhão uns com os outros. Todos diferentes, perfis emocionais, reações, aspecto cultural, a maneira que foi criado, mas estamos todos aqui em unidade com um propósito só. Porque na cruz foi unido o propósito, na cruz o sacrifício trouxe unidade ao corpo. A ceia é símbolo de unidade, símbolo de comunhão. E já falamos sobre essa metáfora que Paulo usou nos capítulos 12, 13, 14, que ele usa essa metáfora do corpo, né? Esse exemplo de que cada parte deve ser valorizada, não podemos desprezar uma parte que é mais frágil, a outra que é mais forte, uma que tem maior destaque, a outra que fica oculta, todos têm o mesmo valor perante Deus. Então, esse aspecto da unidade, ao participarmos da ceia, ele é sempre reforçado, símbolo de comunhão, que só existe por causa do sacrifício de Cristo. Pense que este pão, este suco, símbolo do corpo e do sangue de Cristo, são o elo desta unidade, desta união. Imagine uma corrente sem um elo, estaria separada, mas o elo que nos une é o amor, é o sangue de Jesus. E pense comigo que nós não estamos agora unidos somente entre nós aqui dentro deste templo, mas unidos com os cristãos em todas as partes do mundo. Não seria possível geograficamente reunir todos os cristãos, mas pelo sangue de Jesus nós estamos em comunhão com eles. Irmãos que falam línguas diversas, irmãos que viveram em eras diferentes das nossas, estamos em comunhão com o corpo de Cristo e no céu viveremos em completa harmonia. É na cruz, é no sangue que isso foi alcançado. Então toda vez que nós celebramos, nós relembramos, nós atribuímos esta unidade ao sacrifício de Jesus. 1 Coríntios 11 e 20 diz assim, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quando Paulo viu que os irmãos Coríntios estavam fazendo diferente a celebração da ceia de amor, e no meio a Santa Ceia estava perdendo o seu significado, eles, olha, vocês não estão fazendo certo. Quando você se reúne, não está tendo unidade, e um aspecto crucial da ceia é a unidade, é a comunhão. Daí ele corrigiu, ele disse, nisso não vos louvo, porque vocês estão se reunindo e não estão comendo a ceia do Senhor, estão se ajuntando somente fisicamente, mas não estão ligados em amor, em unidade espiritualmente. Nós precisamos manter este aspecto da unidade, sermos participantes da ceia. É por isso que você deve estar entre os irmãos para participar da ceia. Nunca vai dar certo a ceia enviada pelo correio e assistindo uma transmissão, não. O aspecto da comunhão se perde. A ceia é entre os irmãos, entre aquele que é diferente de mim e eu preciso estar junto dele e amá-lo. É a ceia entre o corpo de Cristo, pois nós vamos sendo edificados juntos. O aspecto da unidade não pode se perder. Celebramos em união, por isso nós nos reunimos para celebrar. 1 Coríntios 10 e 17 diz assim, nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Não está falando desse pão físico aqui, que os nossos irmãos prepararam com tanto carinho. Não, o corpo de Cristo. Somos um só através da unidade de Cristo. Ele é o elo, é o símbolo do pão que nós vamos participar nesta hora. Então, anunciamos e atribuímos a nossa unidade a este sacrifício. E o quinto aspecto, para nós encerrarmos, quando nós participamos da ceia, nós damos graças pelo seu sacrifício, gratidão.
Como nós vivemos um dia a dia de ingratidão, de desvalorização, de insatisfação. As coisas do mundo nos afogam com tantas necessidades que não são reais, não são verdadeiramente importantes. Mas a gratidão toma conta do nosso ser quando participamos da ceia e entendemos que somos indignos, pecadores, frágeis, falhos, mas no Senhor somos perfeitos, no Senhor temos paz, temos alegria, temos completude da alma. Quantas pessoas andando, vagando por aí com um vazio do tamanho de Deus, como diz o teólogo, um vazio na sua alma que só Deus pode preencher. Não vive esta gratidão, não vive esta alegria, estão incompletos. Mas ao participarmos, ao celebrarmos a ceia, nós damos graça. Então não é um culto normal, é um culto em ações de graça pelo sacrifício na cruz do Calvário. É um culto especial de celebração, glória a Deus. Olha o que diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, se este ato sagrado é um ato de gratidão, então nós temos que demonstrar essa gratidão. Só bater palmas é fácil, só celebrar é fácil. Aqui tem a instrução. Como que nós vamos demonstrar a gratidão? Agora entregando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada vez que eu participo na ceia, eu estou reforçando esta entrega total ao Senhor, esta disposição para a sua obra. Eu estou reforçando, como Paulo disse, não vivo mais eu, agora é Cristo, minha vida é Cristo. Se morrer não tem problema, mas enquanto estiver aqui vou fazer a obra. É essas palavras que ele está falando, em outros termos, mas é isso que ele está dizendo. Reforçar a gratidão e entrega ao Senhor, me responsabilizando em demonstrar esta gratidão no meu dia a dia. Tiago vai trazer o aspecto de demonstrar a fé com as obras. Paulo traz esta compreensão da unidade também. Tem o aspecto dos dons. O teólogo John Stott, ele coloca pelo menos 8 sacrifícios espirituais que o crente pode agora oferecer. O sacrifício na cruz foi completo, o sacrifício de Jesus. Não precisamos agora nos imolar, nos machucar para sacrificar, não. Mas existem os sacrifícios espirituais de entrega. Stott cita a entrega do seu corpo em adoração a Deus, a prática do louvor, a prática da oração, a entrega do próprio coração derramado na presença do Senhor, a fé evidenciada, as boas obras, a entrega da vida totalmente até a morte e o exercício da pregação, ele coloca também como um dos sacrifícios. Talvez, se puxarmos as disciplinas espirituais, podemos encaixar aqui, é uma forma de gratidão a Deus, uma forma de demonstrar que nós damos graças pelo sacrifício na cruz do Calvário. Estamos nos entregando, estamos nos doando. Então, quando nós formos fazer o ato litúrgico da ceia, ao participar do pão, você reforça de Senhor, eu quero me entregar totalmente a Ti. Senhor, se houver alguma coisinha que está me segurando, me prendendo, que eu possa vencer esta restrição e me doar completamente ao Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, em gratidão. Não vivemos mais o aspecto da legalidade, da obrigatoriedade, da lei. Agora é o aspecto da gratidão. A época da graça, nos entregamos, fazemos por gratidão ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Vamos ficar em pé, nós logo vamos orar. Então, para nós concluirmos, sempre que celebramos este momento sublime, nós lembramos e participamos do seu sacrifício. Entendemos que Ele é o fundamento da nossa unidade. Proclamamos e reconhecemos este sacrifício e respondemos em grata adoração. Que este sentimento de gratidão seja real em nossa vida, todos os dias. Quando vier um desejo de reclamar, quando está doendo a prova, lembre-se da cruz.
Lembre-se de quanto o Senhor padeceu por nós. Lembre-se do quanto nós recebemos sendo indignos, e Ele nos amou muito além do que poderíamos retribuir. Vamos orar juntos? Eu quero orar. Talvez tenha alguém aqui hoje que não vive esta graça, ainda não se entregou totalmente ao Senhor, ainda não entendeu o aspecto da salvação, que estava destinado ao inferno, e quer renovar propósitos com Cristo, quer se entregar ao Senhor. Nós vamos orar por todos. E todos os membros que talvez no dia a dia começa a ter dúvidas, preocupações, parece que a importância da ceia vai ficando de lado, tornou-se um ato religioso. Quero orar junto com você, para que o Espírito Santo nos ajude a trazer à memória esses aspectos de alegria, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos orar por todos os irmãos. Quem quer reforçar o seu compromisso de entrega, de demonstrar a gratidão, porque já cansou de só cantar e dizer: Senhor, eu te agradeço, mas colocar a ação, colocar o suor naquilo que está dizendo. Se você quer a oportunidade, o Senhor vai abrir portas para você demonstrar a sua gratidão a Ele, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Tem um jovem aqui na frente, vamos orar por ele. Feche os olhos. Senhor, obrigado. Não temos como expressar o quão maravilhoso é o teu amor para conosco. Oh, sangue vertido na cruz do Calvário, que jamais desprezemos o sacrifício e o ato sublime da ceia, este memorial instituído pelo próprio Senhor. Que nós possamos todos os dias da nossa vida relembrar e proclamar, anunciar o Evangelho, porque há tantos indo a passos largos para o inferno, tantos países, Senhor, tanta resistência e contrariedade ao Evangelho, mas nós queremos fazer alguma coisa em gratidão a Ti pelo sacrifício. Isso não é algo nosso, da nossa própria humanidade, mas é o Teu Espírito que toca os nossos corações e não nos deixa permanecer tranquilos sem fazer alguma coisa para que outros sejam alcançados. Usa-nos, Senhor, que venha brotar em nossos corações, em nossas mentes, palavras de gratidão e ações em gratidão a Ti. Que possamos viver esta comunhão verdadeira contigo e uns com os outros. Que jamais venhamos tentar invalidar o sacrifício pelas nossas contrariedades, dureza de coração, aspectos idiosincráticos de nosso próprio coração e mente, mas que nós possamos nos entregar e ser trabalhados por Ti todos os dias. Dá-nos, Senhor, esta oportunidade de cearmos em comunhão contigo e relembrarmos o sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia.